Boa noite, rapaziada, meus amigos aí, né? Meus amigos aí, depois desse jogo, desse Fla-Flu aí, desse segundo jogo da final do Campeonato Carioca, né? Nós tricolores estamos assim, ó. Olha aí, de cabeça para baixo, com a atuação vergonhosa desse time nesse dia de hoje. Atuação vergonhosa depois de um resultado negativo do jogo anterior, onde foi 2-1 para o Flamengo. Hoje necessitava de uma vitória simples de 1-0 para conseguir levar a decisão para os pênaltis, ou uma vitória de 2-0 para ser campeão no tempo normal. O time não entrou em campo, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Não disse a que veio. Cadê o time que precisava ganhar o jogo? Mas aí, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu acho que nós, né, tricolores, estamos de cabeça inchada, estamos assim, ó, de cabeça para baixo, depois da atuação do nosso time. Depois da atuação do nosso time, o time hoje deixou muito a desejar. O técnico hoje, as opções que ele teve, ele tentou fazer alguma coisa, mas o time hoje não correspondeu, né? Jogar contra o Águia de Marabá, dá de 8. Jogar contra o Volta Redonda, meter 4. É simples analisar, mas quando pega um time de Série A, tem que bater de frente. E hoje foi um jogo de 0-0 mentiroso. Primeiro tempo, meus amigos, era para ter saído 2-0 Flamengo. 2 chances desperdiçadas pelo ataque do Flamengo. Em que em uma o Fábio salvou, depois de ter dado uma falha, ele salvou. Na outra, o atacante do Flamengo, né, não foi feliz na sua finalização, colocando para fora. Segundo tempo, o Fluminense também não voltou a campo, né? Mas vamos analisar esse jogo aí bonitinho, detalhado aí, né? Aqui é canal do Luciano Tricolor. Se inscreve no canal, deixa o teu comentário aí, o que você achou desse jogo, se você é tricolor, se você é flamenguista, se você é vascaíno, botafoguense, tricolor paulista, a quem quer que seja, uma muito boa noite a você. Você que é flamenguista está feliz, você que é tricolor está de cabeça inchada, você que é botafoguense e vascaíno está rindo dos tricolores. Fazer o quê, né? Mas estamos aí, de cabeça inchada, com um time que jogou nada vezes nada, né? Time que teria que ter ganho o jogo, né? Mas vamos para analisar esse jogo aí, gente. O time, né? Vamos começar com a escalação aqui do time do Flamengo, que veio a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Plata. Esse é o time sem nenhuma mudança, né? E o Fluminense veio a campo com Fábio, Samuel Xavier no lugar do Guga, Ignácio, Thiago Silva e René no lugar do Fluentes, né? Do Fluentes, que sofreu uma contusão no último jogo. Otávio, Martinelli e Lima. Lima, uma surpresa aí, né? Voltou de lesão. Arias na ponta direita, voltando para sua posição original. Canóbio e Germancano. Esse foi o time inicial do Fluminense, né? Com a mudança do Samuel Xavier no lugar do Guga, do René no lugar do Fuentes. E o Lima retornando ao meio de campo, jogando Arias para a ponta e o Serna indo para o banco, que no caso ele teria atuado na partida anterior, né? E logo aos 3 minutos, meus amigos, o Flamengo num ataque, né? Uma saída de bola errada, o Thiago Silva teve que fazer uma falta na entrada da área, tomando assim aos 3 minutos cartão amarelo. Logo aos 6 minutos,
O jogo começou muito pegado. Aos 3, né, cartão amarelo para Thiago Silva, numa falta na entrada da área. Aos 6 minutos, o Arrascaeta toma também cartão amarelo. O jogo começou muito amarrado, muito pegado, muito nervoso. Aos 28, Luiz Araújo toma outro cartão amarelo. Aos 40, o Otávio dá uma entrada muito firme também, em cima do De La Cruz, toma um cartão amarelo. E aos 46, o Lima toma outro cartão amarelo. Mas, meus amigos, primeiro tempo total domínio do Flamengo. O Fluminense não viu a cor da bola. O Flamengo com uma forte marcação na saída de bola. E toda a bola que o Fluminense tentava sair, o Flamengo tinha 2 jogadores em cima de cada jogador do Fluminense. O Arias foi interrompido, sim, toda a jogada que ele pegava com faltas. Não conseguia jogar. É claro que Felipe Luiz, um técnico novo, mas muito inteligente, é claro que eu vou tentar neutralizar o melhor homem dos caras. E conseguiu. Neutralizou o John Arias da melhor maneira possível. E aí o time do Fluminense não jogou, porque o time do Flamengo, fisicamente, o meio de campo ganhava todas as jogadas. O Fluminense pegava, o Flamengo tomava com 2 jogadores. O Fluminense muito mal, não sei, fisicamente. O meio campo do Fluminense não conseguia render. O Otávio muito mal, o Martinelli mal. O Lima não tinha o que fazer. O John Arias muito marcado, sempre com 2, 3 em cima, não conseguia jogar. O Canóbio tentava toda hora voltar, né, para auxiliar as subidas do Wesley. O René muito mal na marcação, dando muito espaço. Samuel Xavier do outro lado a mesma coisa. A dupla de zaga se virando uns 30. O Cano só teve uma oportunidade durante o jogo inteiro. E o Canóbio se matando de correr para lá, para cá. O Flamengo tomou conta do jogo o primeiro tempo inteiro, meus amigos. Como falei, o Flamengo teve 2 oportunidades para sair com o placar aberto. 2-0 só na primeira etapa. Fluminense sem perna, sem marcação. Não sei, um time que tinha que sair com um placar positivo, tinha que ganhar o jogo, o time entrando daquela maneira, em baixa rotação. O único que eu vi se esforçar naquele time foi o Thiago Silva, foi o Fábio. O John Arias tentava, mas não conseguia porque estava muito marcado. O Canóbio só fazendo marcação de lateral, porque o Wesley sobe muito, e o René dando muito espaço. Meus amigos, foi um horror o primeiro tempo, o Fluminense não conseguiu jogar. Veio a segunda etapa, o Fluminense veio com 2 alterações. 2 alterações no intervalo. Hércules no lugar do Otávio, que já tinha um cartão amarelo, né? E Riquelme no lugar do Lima, que também já tinha um cartão amarelo. Não surtiu efeito. O Riquelme não conseguiu jogar. O Otávio tentava, mas até agora também não disse que veio o meio de campo do Flamengo com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, né? Luiz Araújo voltando. Não deixava o meio campo do Fluminense respirar. Fisicamente, o time do Flamengo 100% e o Fluminense 50%. Como que você consegue combater um time a 100% e o outro 50%? Não tem como. O Fluminense não foi a jogo. Deixou o Flamengo jogar. O Flamengo tomou conta do jogo, do meio-campo. No segundo tempo, cartão amarelo aos 24 para Canóbio, cartão amarelo aos 25 para Riquelme. E aí, lances do jogo no segunda etapa. A segunda etapa foi um pouco até, inclusive, detalhar que até mais ou menos os 30 minutos o jogo estava muito pegado, os 30 minutos da primeira etapa. Jogo muito pegado, muitas faltas pesadas, né? O Arias não conseguia jogar, sofreu muitas faltas, muitos jogadores do Flamengo fazendo rodízio de faltas em cima do Arias.
Mas faltas de jogo, faltas normais, teve 2 faltas, claro, mais duras, que foi uma do Arrascaeta, foi a outra do Otávio, 2 faltas mais duras, mas o cartão amarelo foi tranquilo. Mas foi um jogo onde o Fluminense não jogou. A partir dos 30 minutos o jogo começou a fluir melhor, mas aí o Flamengo sempre tomando conta do jogo, as rédeas do jogo eram do Flamengo. E o Fluminense acuado do meio campo para trás. Esse é o time de guerreiros que tínhamos que ganhar o jogo. Veio a segunda etapa, com essas 2 alterações, né? O Hércules no lugar do Otávio, o Riquelme no lugar do Lima, não surtiu efeito. Depois, aos 26, entrou o Keno no lugar do Everaldo, no lugar do Canóbio, e o Everaldo no lugar do Germancano, que aí deu um pouco mais de mobilidade, né? À frente o Keno entrou muito bem, fazendo umas 2 jogadas lá. Inclusive a única bola que o Rossi conseguiu sujar o uniforme foi no chute do Keno. E o Fluminense sem força, sem poder ofensivo, sem poder de marcação no meio de campo, o Flamengo ganhava todas as bolas. E aí, meus amigos? Ei, Tricolor, o que você tem a falar desse nosso time? Agora, olha aí, sem o Fuentes na lateral esquerda, que era uma válvula de escape. Temos que aguentar esse René, que a única coisa que ele fez durante o jogo foi um cruzamento para o Germancano. O Germancano deu uma raspada na bola, não cabeceou muito bem. Vou dar uma aliviada que teve um leve desvio na zaga do Flamengo. Não sei também se não tivesse, ele teria feito. Mas a única bola que o Germancano recebeu e a única bola que o René fez alguma coisa durante o jogo. Livro a cara do Fábio, livro a cara do Thiago Silva, livro a cara do Canóbio, que correu muito, e do John Arias. E o Keno, depois que entrou, alguma coisa. Mas são 11 jogadores, entraram mais 5, vão a 16. E aí você vê 5 jogadores num time, não tem como você ganhar um jogo desse jeito, precisando da vitória, contra uma forte equipe do Flamengo, e forte, muito forte fisicamente, com um plano tático de jogo muito definido pelo Felipe Luiz. E aí, né, aos 46 do segundo tempo, o Flamengo teve um gol, na minha opinião, bem anulado por uma falta, aquele agarra-agarra ali meio que depois da intermediária, em que o Juninho agarra o Inácio cai os dois embolados, mas o Juninho conseguiu levar a jogada à frente, e aí assim saiu o primeiro gol do Flamengo, e na minha opinião, bem anulado pela falta cometida. E aos 49 do segundo tempo, outro gol anulado pela parte do Flamengo, né? Uma bola lá no ataque pela direita, o Juninho recebe, mais um pouquinho à frente, cruza, Michael vem, faz o gol, mas aí foi anulado por impedimento do ataque do Flamengo, do Juninho pela ponta direita. Na minha opinião, 2 gols muito bem anulados. A arbitragem hoje não influenciou em nada, foi uma arbitragem imparcial, tranquila, muito boa. Claro, houve reclamações de um lado, houve reclamações do outro, por muitas faltas, algumas faltas mais pesadas, outras não. Mas aí, meus amigos, esse foi o resultado da partida. Terminou 0-0, como o Flamengo já tinha vencido o primeiro jogo pelo placar de 2-1, 0-0, né? Flamengo se sagrou campeão. E com méritos, parabéns a toda a torcida do Flamengo, parabéns ao time do Flamengo, parabéns a todo flamenguista, porque aqui sou tricolor, mas sou realista, conheço que o meu time hoje não mereceu a vitória. Se tivesse um time a merecer a vitória, seria o Flamengo.
no mínimo por 2-0, que teria sido o placar do primeiro tempo. Mas poderia até fazer mais, porque o Fluminense hoje não mostrou a que veio fazer, tendo a obrigação de ganhar o jogo. Tá, meus amigos? Essa é a análise do jogo. Não estou muito para papo hoje, né? Porque meu Fluminense deixou de ser campeão em cima do Flamengo hoje, né? Claro, hoje a rivalidade Flamengo e Fluminense sempre foi, né? Mas sempre foi uma rivalidade muito boa. E nós, tricolores, queríamos ganhar do Flamengo. Não foi possível pelos 2 jogos, mas vida que segue, né? E parabéns aí a toda a torcida do Flamengo, ao time do Flamengo e a vocês, flamenguistas aí. Mas aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para as notificações e deixe o teu comentário. O que você achou dessa análise do jogo? O que você achou do jogo? O que você, tricolor, achou do Fluminense? O que você, flamenguista, achou do seu time nessa partida de hoje? Se inscreva no canal para ficar legal.